Na verdade, eu acho que isso é absolutamente necessário. Infelizmente, teve que acontecer essa paralisação para que as pessoas, não só de Paranaguá, não só do Paraná, porque o Porto de Paranaguá ele é um porto, é o maior graneleiro que nós temos na América do Sul. É o porto fundamental para o Brasil, não é só para o Paraná. Mas teve que acontecer a paralisação para que os trabalhadores possam ser ouvidos. Nós não podemos aceitar que o porto, naquilo que pode ser informatizado, seja totalmente informatizado sem discutir com ninguém, e aquilo que são trabalhadores, aqueles que são trabalhadores permanentes, sejam colocados numa empresa terceirizada e que essa empresa terceirizada passe a contratar, muitas vezes sem as mesmas condições de trabalho que têm os trabalhadores hoje do porto. A gente precisa lembrar que tem pessoas que estão aqui atrás de nós, que têm 20, 30, 40 anos no porto. Essas pessoas são o coração do porto e são essencialmente aqueles que fizeram o porto ser o que é hoje. Então eu venho para cá, como já vim alguns dias atrás, e virei as outras vezes, já coloquei aqui à disposição também, não só o meu mandato, mas os nossos mandatos, o governo federal. Eu acho que é preciso conversar com o governo federal para que essas coisas não aconteçam. É preciso conversar com os armadores do porto para que essas coisas não aconteçam, porque a próxima paralisação vai ser muito maior. A próxima paralisação talvez envolva o Brasil inteiro por prazo que a gente não sabe qual vai ser. E todos perdem com isso. Eu não vejo o menor sentido, não conheço o relatório, mas não vejo o menor sentido em você fazer um relatório a pedido da comissão especial feita pelo presidente Lira, presidente da Câmara Federal, sem que os trabalhadores participem desse relatório, sem que os trabalhadores possam dar opinião sobre isso. Então nós estamos fazendo algo para os trabalhadores sem a participação dos trabalhadores. Aí é claro que as coisas não podem dar certo como alguns acham que dará. Eu não diria que ele começa a tramitar a partir da manhã, porque precisa ser autuado, precisa ser transformado em projeto, depois autuado no sentido de ser apresentado, receber número, encaminhado, passar pelas comissões. É claro que se houver um acordo, entre aspas, entre os grupos interessados em fazer esse processo, ele pode ser muito mais rápido. Mas não acredito que acontecerá. Eu acredito que isso aí levará algum tempo, mas ainda assim, é muito ruim. É muito ruim porque nós fazemos um projeto, a Câmara Federal faz um projeto, apresenta um projeto, sem, como eu falei, sem discutir, sem audiências públicas, sem discutir não só com os trabalhadores, com a população. Paranaguá foi ouvida para saber se o seu porto pode ou não pode ser mudado da forma que quer mudar. Nós estamos falando de 3 a 5 mil pessoas que trabalham em Paranaguá e que têm uma relação com mais algumas dezenas de milhares de pessoas. Então, na primeira coisa que nós vamos fazer é buscar o conhecimento de todo esse relatório, que ninguém conhece o relatório. Oficialmente, ninguém conhece o relatório. Segundo, obviamente, com as lideranças da Câmara Federal, lideranças dos partidos, buscar fazer com que o presidente Lira chame uma audiência pública, e essa audiência pública, se não for chamada pelo presidente, nós chamamos pelo nosso mandato, possa ser ouvido os trabalhadores dos portos do Brasil inteiro. E aí, claro, organizar. Eu sou absolutamente contrário a qualquer processo que tire direitos, tire trabalho. Dou apenas um exemplo. Nós temos 2 sindicatos aqui que perderam ou vão perder as suas sedes por um entendimento que tem da União e do governo do Estado. Nós vamos reverter isso. Nós vamos reverter isso no momento em que a União busca se desfazer, inclusive, de alguns prédios próprios. Então, esse processo de você encurralar os trabalhadores, de fazer com que esse processo seja para reduzir o custo do porto, o custo operacional de mão de obra, o custo operacional do número de horas trabalhadas, o custo de troca de turnos, isso não pode ser feito, não dessa forma. E eu acredito que se nós queremos, de fato, modernizar os portos, se nós queremos fazer com que os portos sejam mais produtivos, se nós queremos fazer com que os portos sejam, de fato, um indutor de desenvolvimento para as cidades. Veja, Paranaguá, assim como Itajaí, assim como Santos, são cidades que vivem do porto, mas que o porto pouco oferece para as cidades. O que rende para o porto, o que rende para as pessoas do porto, o que rende para aqueles que ganham bilhões de reais todos os anos, muito pouco fica na cidade. Então, nós vamos reverter esse quadro, para que Paranaguá receba, de fato, aquilo que ela tem dado para o Paraná e para o Brasil. Hoje estamos mais uma vez no front, porque amanhã em Brasília já temos a informação de que esse anteprojeto vai ser entregue, na Câmara Federal. Essa unidade dos trabalhadores, essa prontidão dos trabalhadores em vir para o movimento, significa que estamos extremamente descontentes com esse anteprojeto, que na mentira de que vai apenas analisar, que iria apenas analisar o arcabouço jurídico dos portos, na realidade está vindo em cheio tirar a exclusividade dos trabalhadores. Nós temos os guardas que serão extintos, nós seremos, o principal é a guarda sai da lei, é riscada. Também tem uma parte do projeto de lei que diz que os funcionários da administração não serão mais portuários. Nós não seremos nem mais portuários, ou seja, quando eles precisaram de nós,
nós éramos uma classe que não podia, tinha que vir trabalhar na pandemia, era essencial. Agora que a pandemia passou, jogam nós no lata do lixo. Então a nossa luta, pessoal, funcionários de administração, não é só dos TPAs, é nossa. Nós iremos perder adicional de risco, adicional noturno, nós não teremos mais a guarda e nós teremos a precarização. O que eles vão fazer? Vão enfraquecer as áreas e terceirizar. Talvez não nessa gestão, que temos uma boa relação, mas a próxima, ninguém sabe. Então, portuários, funcionários da casa, fiquem atentos, vão roubar nossos direitos. O Adriano me ligou ontem à noite, como ele está em viagem, uma questão de saúde, ele não pôde estar, e ele falou: Fabiana, eu faço questão que você vá me representar, porque eu sou filho de estivador, e é uma questão que eu prezo demais, é estar ao lado do trabalhador portuário. Então hoje eu venho, em nome do Adriano e em meu também, para dizer que nós estamos do lado do trabalhador portuário. Direitos adquiridos são inegociáveis e que qualquer mudança que possa vir a ter precisa ser conversado e dialogado para que seja bom para o trabalhador também, porque quando algo acontece para o nosso trabalhador portuário, isso impacta na nossa cidade também, no comércio, enfim. Então, uma gestão que os trabalhadores podem ter certeza que sempre estarão apoiando do lado do trabalhador. Adriano, esse é o perfil dele, né? Então, podem ter certeza que estaremos apoiando e trabalhando para que o nosso portuário tenha condições, enfim, para que a gente possa deixar todos bem, o trabalhador poder trabalhar realmente com dignidade. Essa mobilização de hoje ela é muito importante. Os portos de todo o Brasil estão parados para protestar contra o relatório da Comissão de Juristas, na comissão chamada CEPORTS. Esse relatório ele acaba com diversas categorias de trabalhadores portuários, extingue a guarda portuária, extingue os vigias portuários, extingue os conferentes e extingue também trabalhadores de bloco e consertadores. Além do que, cria uma empresa de prestação de trabalho portuário, que ela é terceirização. Ela se representa nada além de fornecimento de trabalhadores terceirizados aos operadores portuários. Esses trabalhadores serão contratados, basta uma certificação pelo sistema SESC-SENAT, para eles não terão a mesma qualificação que todos nós tivemos via Capitania dos Portos. Então a gente sabe que haverá precarização e baixa qualificação. Vão contratar quem quiserem, vão pagar quanto quiserem, e essa empresa ela será também responsável, essa IPTP, responsável por fornecer trabalhadores portuários avulsos, em paralelo ao OGMO, e também vinculados, ou seja, é basicamente uma substituição do OGMO. Estamos falando também da extinção do OGMO. Isso é um recado, um alerta que tem que ser muito importante para a população de Paranaguá. Por quê? Porque nós estamos, muito em breve, vamos ter um processo seletivo aqui em Paranaguá que vai abrir centenas de vagas para todas as categorias de trabalhadores portuários. Então, nós não podemos permitir que todos esses direitos e esse futuro desses jovens, dessas mulheres que vão ingressar no mercado de trabalho portuário agora seja comprometido por uma medida absolutamente perversa desses juristas que estão lá reunidos em Brasília e que eu lhes assevero que eles não entendem nada do trabalho portuário. Essa é a grande realidade. Eles estão vindo apenas para precarizar, para acabar com os direitos dos trabalhadores. Então hoje, trabalhadores do Brasil inteiro parados, portos nacionais parados, pela manutenção dos direitos dos trabalhadores portuários brasileiros. Nós estamos aqui mobilizados, seguindo a orientação nacional das 3 federações, Federação Nacional dos Portuários, Federação Nacional dos Estivadores e a Federação Nacional que abarca sindicatos dos arrumadores, conferentes, vigias, blocos, consertadores e também dos amarradores. É muito importante essa mobilização porque a nossa voz muitas vezes não chega na Câmara dos Deputados. E infelizmente o trabalhador, essa é a arma que a gente tem para que a nossa voz seja ouvida. Então estamos aqui reunidos, mobilizados, defendendo a não precarização do trabalho portuário avulso em todo o Brasil. O nosso objetivo, nossa preocupação é a precarização do trabalho. Então, assim, nós temos hoje uma lei que nos concede garantias, direitos, também deveres, mas que essa lei pode ser, sim, revogada e pode vir uma nova lei que extingue a mão de obra portuária. Então, isso é que a gente está aqui combatendo. Muito bem.